Opa, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo, mais essa live. Quem quiser fazer alguma doação, na descrição do vídeo você encontra meu Pix, tá? E também caso queira ter meu Zap, é só ir lá no meu Instagram, Adolfo Clair, e lá tem meu telefone, tá? Bora trocar uma ideia. Vou copiar o link aqui, vou compartilhar com a galera, né? Dos grupos de WhatsApp. Vieram três bater no nego, vieram três bater no nego. Pelo que os pés pelas mãos. Vieram três bater no nego. Vieram três bater no nego. Os pés pelas mãos. Deixa eu ver aqui. Mais algum grupo? Não, é isso aí. É isso aí. Então tamo junto. Compartilhando aqui. Bora tocar o terror, né? Deixa eu só trocar a luz aqui. Vieram três bater no nego. Vieram três bater no nego. Aí sim, ó, iluminação. Não, a iluminação tá muito forte. Deixa eu tirar isso. Pronto, é isso aí. Tá uma iluminação da hora. Ó, latente, é isso aí. E bora trocar uma ideia, bora bater um papo. Salve, Bradocoso, beleza? Eu coloquei o nome da live aqui só pra gente iniciar e trocar uma ideia, né? Mas, como é que teologia deve ser feita, cara? Bem, eu acho que assim, começa tudo com a leitura da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, não adianta querer falar de teologia. O celularzinho já foi pro pau, ó, riscado. E eram três, bateram no nego. Vixe. É complicado. O celularzinho aqui já tava indo pra casa do chapéu, agora vai de vez. Né? Agora batemos 100, 14,100 já, falta pouco, né? Agora falta pouco. Já tá com 114 já. Isso que eu não tenho nem produzido vídeo aqui. Se eu começar a produzir vídeo, eu acho que eu vou conseguir produzir bastante vídeo essa semana. Porque amanhã eu vou ter que levar moto e o trampo que eu ia começar amanhã, segunda e terça para fazer, já não vai ter. Então eu vou ter que levar a moto, né? Vou ter que levar a moto para arrumar o motor para ver o que aconteceu. O que aconteceu aqui, cara? Eu quero entender. Não, o celular tava de boa e aí ele apareceu com esse risco aqui. Doido, né? Não sei se caiu alguma coisa em cima. Aí quando o celular já tá todo trincado, já é assim, ó, corre o risco de acontecer essas coisas. Então, aí eu acredito que amanhã e terça-feira eu não vou trabalhar. Talvez terça eu trabalhe, mas segunda eu já não vou trabalhar. E aí eu vou ver se eu reestabilizo e vou ter que fazer um corre, cara, porque senão eu vou ficar sem. Só que eu tenho que levar a moto para arrumar pro cara ver o motor que ela de vez em quando tá esfumaciando e eu acho que deve estar vazando óleo, né? E aí, eu fiz um motor lá, 2 meses atrás e o motor já deu problema. As peças de hoje em dia estão desse jeito. Então, vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê? É só choro e lamentação. E bora fazer o corre, né? Bora fazer os estudos aí. Então, assim, teologia, o começo da teologia é você estudar a Bíblia, ler a Bíblia, né? Inclusive, estava num grupo aqui conversando com um rapaz e ele começou a fazer um monte de pergunta, que ele falou que vai usar Daniel para pregar, né? Fazer um sermão sobre Daniel capítulo 2. Eu mesmo indiquei para ele. E ele veio com um monte de coisa. Não, porque eu fui pesquisar, que isso, que aquilo. Eu falei, não, velho, lê o que eu te mandei ler, depois a gente conversa sobre isso. Agora você não vai conseguir responder, você não tem estrutura. Por quê? Não adianta você querer discutir intertextualidade, comparação literária, se você não leu o texto. Se você não conhece o texto. Primeiro leia o texto, conheça. Leia alguns autores que confia, assim, vamos dizer assim, confie
nos autores, né, nos teólogos da sua igreja, e depois a gente parte para um estudo mais aprofundado. É igual nadar. É igual nadar. Quando a gente nada, não é? Quando a gente nada, como é que a gente faz? Você não começa nadando no mar, em alto mar, com ondas de 5 metros. É ou não é? Você não nada nisso. Você não nada nisso. Você não começa onde? Você começa numa piscina rasinha, depois você vai para um lago, vai para um rio maior, um lago grande. Aí depois, pá, você pega uma prancha e vai para o mar. Você treina, você vai com um certo treino, né? Você não chega no mar lá, eu vou nadar no mar aqui, pá. Teve um filme de um rapaz que ele surfava ondas gigantes, né? Ele tinha acho que 14 anos. E um dia ele viu o vizinho dele nadando numa onda gigante de 8 metros, né? As Mavericks. E ele falou que queria, cara. O cara falou, vou treinar você então pra nadar. E ele começou a treinar o cara onde? Na piscina, onde não tinha onda. Ele falou assim, ó, você tem que ficar pelo menos 5 minutos debaixo d'água, sem respirar. O cara falou, como? Isso é impossível. Eu falei, não, imagina uma onda dessa de 5 metros te pega. Você vai ficar 5 minutos debaixo d'água. Pelo menos. Então, pra você sair vivo, você tem que aprender pelo menos ficar 5 minutos debaixo d'água sem respirar. E você tem que ter força física. Então, pode tratar de começar a se alimentar melhor, fazer flexão. Porque senão, velho, você não vai aguentar o tranco. O que aconteceu? O moleque se afundou, pá, começou a treinar. Quando chegou as Mavericks, o garoto começou a nadar. O garoto ficou famoso, virou um surfista famoso, morreu aos 22, afogado, em alguma ilha do Caribe. É, entendeu? Mas o que acontece? Para ele nadar as Mavericks, e enquanto os caras estavam indo de navio, tinha que ir de barco lá para pegar as ondas, o cara tava indo nadando na prancha, assim, ó. Ó. E a teologia é a mesma coisa. A teologia, a história, né? Você começa fazendo o básico, você começa estudando o básico, e depois você vai entrando em discussões mais aprofundadas. Esse que é o problema, a galera ela aprende aqui, principalmente isso acontece muito aqui no YouTube, né? A galera aprende meia dúzia de palavras em grego e já acha que vai vir aqui no YouTube arrebentando. Por quê? Você aprendeu 5 palavras em grego, você saiu na frente de muita gente, ok. Mas você não está apto a discutir o linguística, tradução com outros caras. Você não está apto. Não está apto. Eu mesmo, que eu estudo há muito tempo, eu olho algumas discussões e eu falo, velho, não dá, não dá. Não dá. Mandaram um áudio para mim, inclusive, tô num grupo aqui, mandaram um áudio de um cara falando 40 minutos. Eu olhei e falei, velho, dos 2, 3 primeiros minutos, eu já falei, cara, esse cara já viajou na maionese com isso, com isso e com isso. Aí imagina ter que ouvir 50 minutos do cara falando. Não dá. Então tem muita gente que quer falar as coisas e é absurdo, cara. É absurdo, entendeu? Então, assim, primeiro, é complicado, né? Salve, Galvanzeira, tamo junto. Mas a galera que já vem da história, letras, filosofia em alguma área da teologia, dá para ter mais facilidade? Sim, muito mais. Vai ter alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Eu mesmo, por exemplo, eu fui para fazer história, faculdade de história, quando eu já tinha uma formação em teologia, de grego e tal. E quando eu cheguei na faculdade de história, velho, teve coisa que eu olhei, eu senti falta, por exemplo, principalmente na parte que os historiadores vão falar da área teológica, eu vi alguns equívocos, tranquilo, né? Porém, eu vi muitos pontos convergentes. Isso eu estou falando da minha área de história, depois eu falo da área de letras. E eu encontrei muitos pontos convergentes. Por exemplo, história antiga. O processo para ser um historiador antigo é exatamente o mesmo processo que todo exegeta bíblico faz. Então, se você lê sua Bíblia no grego, faz uma análise exegética, isso, aquilo e tal, você é um historiador antigo. Você tem a mesma capacidade que um historiador antigo. Porque para ser um historiador antigo, você tem que saber latim, você tem que saber grego. Se você vai falar de Ásia, isso aqui, você tem que saber lá a língua do local. Cara, quando eu comecei a olhar, eu falei, mano, isso aqui é exatamente o que o exegeta faz. Então, achei muita coisa em comum. Aprendi a lidar, uma coisa que eu aprendi na história, que eu não tinha aprendido dentro da exegese, dentro da teologia, é a análise documental. Por exemplo, a influência que o positivismo, que o marxismo tem na nossa maneira de interpretar o texto, o iluminismo. Então são coisas que eu aprendi a julgar, a analisar, aprendendo com história. Eu aprendi na faculdade de história e não na faculdade de teologia, né? Só que eu, por exemplo, no curso de teologia que eu indico aqui, página inicial do canal, que eu indico na página inicial do canal, eu acabo inserindo isso. Eu acabo inserindo isso que eu aprendi na faculdade de história.
Então, sim, tem umas facilidades melhores, né? Filosofia, você estuda grego, né? Aí, por exemplo, faculdade de letras. Letras, mano, pô, o cara que fizer um estudo literário, mano, o cara quando pega a Bíblia, ele bagaça. Ele bagaça. Literalmente, cara, não tem pra ninguém. Deixa eu só melhorar o microfone aqui. Não tem pra ninguém, cara. Não tem pra ninguém. Deixa eu só fazer uma pergunta. O som tá saindo por aqui ou tá saindo aqui? Tá pelo microfone ou tá pela webcam? Né? Eu tinha deixado para ser pelo microfone, por aqui, mas se tiver pela webcam, eu já tiro o microfone de lado aqui. Tá? Letras, você tem a questão do estudo literário, da comparação linguística, da estrutura da formação das palavras. Pô, tem muita coisa legal na faculdade de letras que você usa muito dentro da exegese. Então, foi por isso que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu fiz a faculdade de letras pensando nisso, né? Construindo essa abordagem, né? Que é a linguística, a semântica, né? Pô, é demais, cara, é demais. É demais. Então eu segui por esse caminho. Então, sim, quem vem de uma faculdade de letras, quem vem de uma faculdade de história, tem mais facilidade de lidar com teologia, porque teologia precisa de história. Vamos falar de reforma protestante? É história. Vamos falar de igreja católica? É história. Vamos falar de concílio? É história. Vamos fazer uma exegese do Novo Testamento? É história. Vamos falar de exegese do Antigo Testamento? História. Tem que história, você tem que usar linguística, você tem que usar um monte de coisa, entendeu? Então, essas áreas elas convergem muito. Elas convergem, assim como matemática e física convergem bastante, né? Assim como matemática e física convergem bastante. Então a gente precisa sempre tá, entendeu? Entende? Então, essa é a ideia. E, gente, não se esqueça de fazer alguma doação, tá? Pix tá aqui, tá fixado. E quem puder dar uma força aí, porque vou falar pra você, cara. Amanhã sem trampo, vou ter que fazer o corre. Opa, já vi duas coisas aqui. Vamos ver aqui. Ó. Acho que alguém já andou fazendo doação aqui. Vamos ver. Vieram três bater no nego. Vieram três bater no nego. Pelos pés, os pés pelas mãos. Pelos pés. Não tá aparecendo a mensagem de ninguém pra mim. Aí eu já não sei. Salve, Jedizão. Tamo junto, parceiro. Salve, Jedizeira. Né? Teólogo de tapa-olho não tem vergonha na cara. Apresento pra vocês, Lepirate Barbarrala. É os mano de direita nas favelas do Brasil. Aqui é o mano Barbarrala, sem usar Minixodril. É, pode crer. Navegar em alto mar. Saque ACACP. Ó, é isso aí. Salve, Jedizão, João Galvão. Galvão, Galvão. Não é fácil não, parceiro. Né? Passando para dar um salve Piratão, Piratado, Bradocoso, Galvãozeira, teólogo de tapa-olho. É isso aí, valeu pelo apoio e tamo junto no campo de batalha. Deixa eu apagar aqui. Então, fazer o corre e bora trocar ideia, tá? Então é isso aí. Não se esquece de mandar mensagem, tá, gente? Pode escrever aí, bora trocar uma ideia. O tema é livre. E agora é 9 horas da noite, eu vou até umas 10. Se a galera ajudar com pelo menos R$100, a gente vai até as 11. Se ajudar com 110, 115, aí a gente mete bronca até a meia-noite. A gente já mete bronca, porque aí já é o dia de amanhã, né? Se sair uns R$100, aí já é o dia de amanhã, meu. Aí amanhã eu já me preocupo em correr, fazer a live pro dia da terça-feira e assim a gente vai metendo bronca, né? E produzindo conteúdo. Hoje eu consegui estar um pouco mais descansado, né? Ainda fui na feira de Caçapava, fiz o corre e tal. Comprei umas coisas, tive que pegar 50 emprestado com um parceiro, né? E é isso aí. Salve, Alan. Tive que pegar 50 com um amigo para poder ir na feira de boa, né? Porque o dinheiro foi só para pagar conta, né? Pagar internet, pagar água, energia, né? Porque senão a gente fica no corre. Aí sexta não trampei. Segunda-feira já mandei mensagem pro Wesley aqui, o meu amigo, né?
que eu ia trabalhar com ele segunda e terça, já não vou trabalhar. Segunda, né, que ele falou que não chegou o material. Só que aí eu vou ter que pegar, levar a moto, consertar a moto. Se na terça-feira não tiver trampo, tem que ir lá buscar a moto na parte da tarde, né? Vou ter que praticamente ir a pé e voltar. E é isso aí. A Gertrudes. Não, cara, ela tá andando, né? Ela tá andando. A Gertrudes, ela tá andando normal. Só que tem vezes que ela tá soltando uns esporros de fumaça, sabe assim? Ela dá umas fumadas meio louca. E aí eu levei pro mecânico, ele falou assim: Adolfo, você pode dar uma volta com ela andar por enquanto, mas você tem que trazer ela para mim a partir de quarta-feira. Só que quarta-feira era dia 1º de maio, feriado. Então ele falou: não, aí você pode levar a quinta para mim. Eu falei: vamos fazer o seguinte, eu trago segunda-feira para você, por causa de que eu tinha que ir na igreja, fazer o corre e tal. Para mim é muito mais fácil deixar durante a semana lá com ele, do que ele pegar a moto na quinta-feira e me entregar só na segunda. Eu fico muito tempo sem a moto. Aí me quebra as pernas. Mas ela tá andando normal. A moto tá dando normal. A única coisa que eu sinto é que antes você acelerava ela ia. A bizinha se acelerava, ela ia e sem dó. Agora, depois que trocou o motor, ela tá um pouco mais fraca. Tive que trocar a embreagem, tudo. Então, assim, em subida eu sinto que ela fica mais fraca, né? E aí é isso. Aí agora ela tá soltando essas fumaças, que aí o cara vai ter que levar o motor na retífica. Foi feito o motor, as peças novas, só que ele vai ter que retificar o motor. Então ela tá andando, ela tá aqui. Se eu quisesse continuar usando ela desse jeito, só que como ela tá dentro da garantia, eu levei pra ele mexer nela. Então tá dentro da garantia, porque o bagulho foi R$ 600 pra mexer, né? Na verdade, 800. Foi R$ 1.000, foi R$ 1.000 pra mexer nela. 600 pra fazer o motor, 1.000 pra 800 pra fazer o motor e 200 da corrente de comando. Então foi osso, velho, foi osso, entendeu? Foi osso, né? Então, tive que fazer esse corre aí. Salve, William Nunes, Fire Game, chegou o Fire Game. Não, minha família não é de São José dos Campos, não, cara. Eu sou nascido em Leme. Leme é uma cidadezinha 90 quilômetros para cima de Campinas. Então a minha família é dali, é de Leme. Leme. Só que assim, eu sou meio cacheiro viajante, cara. Eu sou meio cacheiro viajante. Então, morei em Pernambuco, morei em Pirassununga, que é uma cidade do lado de Leme, morei em Maringá há 11 anos, já vai fazer 3 para 4 anos que eu moro em São José, né, aqui no Vale do Paraíba, 1 ano em São José, 3 anos em Caçapava, então eu não tenho família aqui. Quem tem família aqui foi a minha esposa. Minha esposa, ela tem as irmãs dela que moravam aqui há um tempo, já há muitos anos, então ela tem a família dela aqui, ela tem a família dela aqui. Aí por causa disso a gente veio pra cá, né? Eu morei 1 ano na casa das minhas cunhadas, em São José dos Campos. Só que aí depois a gente achou nosso rumo, alugamos uma casa e viemos morar e estamos aqui, entendeu? E assim, eu gosto muito de Caçapava, né? Eu gosto muito de Caçapava. Só que assim, a minha rota tá muito para São José dos Campos, que é onde eu moro aqui, é praticamente zona leste de São José dos Campos. Piedade aqui é zona sul de Caçapava, mas é zona leste de São José. Então eu sempre tô rodando ali a zona leste de São José e é isso, né? É isso. Bravo na teologia, exagero, né? Assim, né? A gente fala assim, mas brabo na teologia, eu tô longe de ser brabo na teologia, né? Vieram 3 bater no nego, vieram 3 bater no nego, pelos pés, os pés pelas mãos, trocando pelos pés, os pés pelas mãos. É? Ixi. Amanhã eu tenho que mandar, amanhã dia 6. Amanhã eu tenho que mandar. Deixa o celularzinho aqui, já foi pra casa do chapéu. Eu vi um vídeo dos sapos brigando, cara. Vieram 3 bater no nego. Aí colocaram 2 sapos brigando, né? 2 sapos cururu brigando. E aí, eu achei da hora, velho. Agora toda vez tem um shorts relacionado a essa música pra mim, né? Eu acho muito engraçado, velho. Então, assim, eu não tenho, família mesmo, não tenho. Minha esposa tem família aqui em São José dos Campos e tal, e é isso aí. E eu acho, nossa, cara,
Ô, região do Vale do Paraíba aqui, ô cidade, ô região bonita, cara. Nossa, velho. Falar pra você. Falar pra vocês. O bagulho é louco. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vieram três bater no negro. Vieram três bater no negro. Pelos pés, os pés pelas mãos. Vamos ver aqui se alguém já fez alguma doation. Não, não fizeram doation. É isso aí. Então mete bronca aí. Podem perguntar, sintam-se à vontade, senão a gente já finaliza a live por aqui. A ideia é trocar uma ideia. A ideia da live é sempre a gente trocar uma ideia assim, né? Bater um papo, isso, aquilo, né? E isso, cara, eu vou ter que dar uma ajeitada nesse. Vou ter que dar uma ajeitada aqui no posicionamento aqui. Deixa eu ver aqui. Vieram três bater no negro. Vieram três bater no negro. Pelos pés, os pés pelas mãos. Pelos pés, os pés pelas mãos. Vieram três bater no negro. 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 Pelos pés, os pés pelas mãos. Bater pelos pés, os pés pelas mãos. Vieram três bater no negro. Vieram três bater no negro. Vieram três bater no nego. Vieram três bater no nego. Pelos pés, os pés pelas mãos. Meter pelos pés, os pés pelas mãos. Vieram três bater no negro. Aí sim. Deixa eu ver aqui. Ô Galvão, essa pergunta que você fez, por favor, pergunte lá no Leipirate Barbarrala, beleza? Eu vou responder com muito carinho, muito prazer lá, tá, Galvão? Lá no Barbarrala. Se você perguntar lá no Barbarrala, eu responderei com todo carinho. Aqui eu não respondo questões relacionadas à minha igreja, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta que envolva a minha denominação, a igreja que eu frequento, pergunte lá no canal Le Pirate Barbarrala, tá? Inclusive, vou até abrir aqui uma aba aqui, por exemplo. Vieram três bater no nego, vieram três bater no nego, bater pelos pés, os pés pelas mãos, bater pelos pés. Le Pirate Barbarrala. Aqui, ó. Esse canal aqui, ó. 111 inscritos. Quem quiser saber, por exemplo, eu fiz uma live sobre Jesus histórico, né? Gravei um vídeo aqui, né? Um erro que eu odeio cometer, né? Então, questões envolvendo minha igreja, questões envolvendo a minha igreja, se tem a palavra que é da minha igreja, eu respondo aqui, tá? Com todo carinho e respeito, né? Então, até que eu falei do erro que eu cometi numa lição da escola sabatina. Então, venham aqui no Barbarrala e já era, beleza? É só isso, tá? É por questões de organização, tá? Senão,
que acontece? O pessoal chega aqui e começa a ficar perguntando coisa demais da minha denominação e eu não gosto muito, né? Só saí porque tinha que assistir o card principal do UFC. Tá bom, é isso aí, não tem problema não, tamo junto. E a ideia é essa. Inclusive hoje um monitor meu ele já tava com defeito, né? Ele começou a dar mais defeito. Eu já tive que tirar um, por isso que tá meio minha câmera aqui, tô tendo que dar uma organizada aqui por causa disso aí, né? Mas a ideia é simplesmente essa. Vieram 3 batendo, né? E tamo junto, cara. E o canalzinho aqui, cara, até que tá com, né, 111 inscritos, tem 117 vídeos. E o canal tá desenvolvendo, velho. Tá desenvolvendo, tá da hora. Né? Brian. E eu sou o Vin Diesel, desnutrido. Hã? O cara é o Brian e eu sou o Vin Diesel. Vamos fazer uma corrida? Ai, ai, ai. Vieram 3 bater no nego. Vieram 3 bater no nego. Pelos pés, os pés pelas mãos. Bater pelos pés, os pés pelas mãos. Vieram 3 bater no nego. É isso aí. Depende, Pontes. Depende, Pontes. Você é iniciante no hebraico ou você já manja de hebraico? Porque assim, se você for 0 de hebraico, Paulo Mendes, na goela. Se você já tiver algum conhecimento, pega Allen Peroz não, mas pode pegar a gramática do Estélio do Renato Gusso, é uma gramática boa para dar melhorada. Primeiro Paulo Mendes, depois Renato Gusso. Se você já manja, tem uma gramática que é a gramática Introdução à Sintaxe Hebraica. É um bagulho dessa grossura. Aí, velho, já é outros 500, entendeu? A tradução, cara, então, na verdade, eu vou fazer ela mais sozinho mesmo e vou ver se eu meto fazendo vídeos falando de outras coisas lá, né? Porque o bagulho é meio louco, entendeu? Pode, Brian, pode estudar grego, hebraico, latim, pode estudar o caralho a 4 que você quiser ao mesmo tempo. Se você vai aprender, eu já não sei, aí depende de você, né? Se você não trabalhar, tiver 9 horas por dia para estudar 12 horas por dia, você vai aprender mesmo. Você vai aprender mesmo, aí você aprende que é uma beleza. Agora, se você trabalhar num trampo, eu duvido que você estude grego e hebraico e aprenda os dois. Eu duvido. Duvido deu dó. Se você aprender com muita raça. Porque eu vou falar para você, eu tô nessa caminhada há mais de 10 anos. Por quê? Por causa do estudo do trabalho. Se eu não tivesse que trabalhar, se eu pudesse ficar de boa sempre, rapaz, aí você ia ver eu aprender grego, hebraico, latim, alemão, um monte de coisa. Mas eu não tenho tempo para isso não. Então eu só consegui dominar o grego mais ou menos, um pouco de hebraico, quase 0 de latim, leitura básica de inglês, leitura básica de francês, e aí eu já acho que é muita coisa ainda. Já acho que é muita coisa, né? Muita coisa. Não, Zelibrary é top, João. Aquilo ali, pra mim, tem muito livro top que eu tirei lá, entendeu? Tem livros top lá. Aquele site é top de linha. Só que volta e meia ele funciona, volta e meia ele não funciona. É meio cabuloso, né? É meio cabuloso. Mas é da hora, eu curto. Salve, Davi, beleza? Já leu o livro que eu mandei você ler, porra? Tá lendo o livro lá? Tá lendo Uriah Smith? Tem que ler, viu, Davi? Senão te dê só lenha, rapaz. Garoto bom. Moleque bom. Moleque bom dormindo. Vieram 3 bater no nego. Vieram 3 bater no nego. Já pode tratar de ler mesmo, velho. É isso aí. Uriah Smith, pô. Uriah Smith. O garoto tem 16 anos, velho. Esse moleque me dá orgulho, cara. Assim, papo reto, cara. Me dá orgulho, cara. Trombei com ele. Vou dar um resumo da história aqui. O Davi entrou em contato aqui na live aqui. Entrou em contato comigo pela live, pá, falou que era adventista. Fechou. Aí eu falei pra ele, ó, velho, você tem quantos anos? Ele falou, tem 16. Falei, ó, moleque bom, 16 anos de idade, não serve pra porra nenhuma. Aí ele falou, não, porque não sei o que, eu tô meio perdido. Falei, cara, você estuda? Não, não estudo. Ué, se você não estuda,
Vai arrumar um trampo, vai arrumar uma laje para você bater, vai arrumar um serviço de servente de pedreiro, porque um homem que não estuda e não trabalha já tem 16 anos de idade, não estuda nem trabalha, já não serve pra porra nenhuma. Aí, você acredita, cara? Eu falei pra ele assim, ó, amanhã cedo você vai acordar, você vai tomar seu café da manhã, você vai sair pelas obras da sua cidade aí e vai arrumar um serviço de servente de pedreiro. Servente de pedreiro. Não é que o garoto chegou na segunda-feira à noite pra mim e falou assim, Adolfo, pá, consegui um trampo, cara. Peguei com meu tio lá, trampar em horta. Vou trabalhar em horta. Eu falei, quantas horas por dia? 3 horas por dia. Eu falei, top de linha. Eu vou trampar na horta e ainda vou mexer com meus projetos de TI. Eu falei, é isso aí, cara. Ó, firmeza. Firmeza. Então o cara já chegou, já mostrou os calinhos na mão já. Eu falei, aê, moleque bom, é isso. Aí a gente tá trocando uma ideia, tô direcionando ele nos estudos. Garoto bom, entendeu? Fico triste por algumas situações, mas é isso aí, velho. Então o cara dá orgulho, mano, me dá orgulho, né? Aí a gente só tem que transformar ele num homem, né, cara? Tô no processo de transformar ele num homem. Então, por favor, orem aí nesse projeto, que é o projeto Davi, transformar Davi em Golias. Já aprendeu a falar uns palavrão, já tá chegando lá, é isso aí, bicho. Né? Aí falamos de sermão, aí ele já vai pregar daqui um mês já. Aí ele queria pregar, sabe o quê? Dor. Não, o cara fala pra mim, eu vou pregar sobre dor. Eu falei, porra, velho, sua avó morreu não, seu avô morreu não, seu tio morreu não, seu pai morreu não, sua mãe morreu não. O que você vai falar de dor, cara? Você acha? Pensa, você é moleque de 17 anos de idade, chegar lá e vai falar de dor. Até ontem não trabalhava, acabou de sair das fraldas, até querendo falar de dor. Ah, se toca, maluco. Vai falar sobre Daniel capítulo 2. Quer tocar o terror? Quer pagar de bichão? Estuda Daniel capítulo 2, prega sobre Daniel capítulo 2. Aí o que acontece? Os velhos vão falar assim, ó, moleque tem futuro. Aí as minas vai ficar assim, ó, moleque tem futuro. Os caras da sua idade vão lá e falar assim, isso aí é metido, velho. Só quer se aparecer. É assim que vai acontecer. Desculpa estar compartilhando aqui, Davi, mas eu acho que é muito engraçado, né? E assim vai. Vamos lá. Elton Moreira. Boa noite, boa noite. Teólogo pode dar aula de ensino religioso na escola? Será bom ou estou tentando entrar nessa área? Velho, você quer dar aula de ensino religioso? Faz filosofia. Entra por filosofia, entra por história, faz uma pós-graduação em ciência da religião, aí você pode dar ensino religioso. Se você fizer bacharel em teologia, você não pode dar aula. Por quê? Bacharel é para pesquisa. Para poder pisar o pé na aula tem que ser licenciatura. E não existe licenciatura em teologia. Pode existir um lugar ou outro aqui, mas pelo que eu pesquisei, não existe licenciatura em teologia. É só bacharel. Por quê? O bacharel, tem uma diferença entre a licenciatura e o bacharel. O bacharel é o que te permite você pesquisar para se tornar literalmente pesquisador. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre um licenciado em História e um bacharel em História? O bacharel em História lhe permite fazer mestrado e lhe permite se tornar um pesquisador da área. Então, por exemplo, o cara que tem um bacharel em História, ele é um historiador. Já um licenciado em História, como é o caso meu, eu sou treinado para fazer aulas. Então, por exemplo, na licenciatura a gente tem aulas de pedagogia, a gente tem aulas de introdução à sociologia, esses temas. O que acontece? Isso é uma preparação da pessoa para entrar na sala de aula. Agora, o cara que faz um bacharel em história, por exemplo, ele não é treinado para pisar o pé na sala de aula como professor. Ele é treinado para lidar com documentação histórica. Tanto que você pode ver que nos bacharéis em teologia, de maneira geral, seja curso livre ou aprovado pelo MEC, não existe a parte pedagógica. Por que não é obrigado? Cerca de um terço da minha matéria de licenciatura em História foi pedagogia pura. Foram matérias relacionadas à pedagogia. Por quê? Por causa disso, que prepara para a sala de aula. Agora, nenhum bacharel em teologia você vai encontrar um terço da grade curricular sendo ocupada por pedagogia, né? E por que isso acontece? Porque bacharel em teologia lhe transforma num pesquisador acerca da Bíblia, acerca da teologia como um todo. Já a licenciatura não. Então a pergunta é, você vai querer dar aula de ensino religioso em escola pública ou particular, você tem que ter licenciatura. Entendeu? Você tem que ter um negócio chamado licenciatura. E aí eu lhe pergunto, vale a pena fazer licenciatura para você dar 2 aulas por mês, por semana? Não vale.
Compensa mais você fazer uma faculdade de letras português e inglês, ou uma faculdade de história, né? Talvez filosofia, sociologia ou geografia, que aí você pode fazer uma pós-graduação em ciências da religião para poder dar aula, entendeu? Então é nesse sentido aí, tá? Fui muito rápido na explicação, como é que foi? Vamos ver se alguém já fez uma doação para nós aí. Alguém já doou 200 conto para mim? Tomara que alguém já tenha doado 200 conto. Vieram 3, bateram um nego, vieram 3, bateram um nego. Pelos pés, os pés pelas mãos, bater pelos pés. O pessoal está com o escorpião no bolso, não tá não? O pessoal tá com o escorpião no bolso, o pessoal não tá querendo me ajudar não, cara, pô. Tô contando minha história triste aqui, o pessoal não acredita, velho. Vamos lá. Adolfo, igrejas pequenas. Nas igrejas pequenas, de que forma a teologia é importante? Evita heresia. Evita heresia. A teologia, ela estuda o crescimento das igrejas também, então é papel do teólogo também estudar o crescimento da igreja, né? Então, o teólogo, ele é extremamente importante dentro da igreja porque ele evita heresias, ele melhora os sermões, ele ajuda a tirar dúvidas, né? E nem sempre o teólogo vai ser o pastor da igreja, tá, gente? Nem sempre. Nem sempre. Pô, por exemplo, que nem eu. O que você acharia de um cara igual eu passando uma lição da escola bíblica dominical na sua igreja, João? Não sei que igreja você vai. Você gostaria de ter um cara igual eu passando a lição da escola bíblica dominical na sua igreja, na sua sala? Sim ou não? Sim ou não? Hã? Eu vou lá pegar água enquanto você escreve a resposta. Enquanto isso, nós cantamos. Vieram 3, bateram nego. Vieram 3, bateram nego. Pelos pés, os pés pelas mãos, bater pelos pés. Vieram 3, bateram nego. Vieram 3, bateram nego. Pelos pés, os pés pelas mãos. Pelos pés, os pés pelas mãos. Vieram 3, bateram nego. Vieram 3, bateram nego. Tá. Então, você gostaria de ter um cara igual eu, passando a lição da escola bíblica na sua igreja? Todo sábado de manhã? Você gostaria, João? Só respondendo sua pergunta básica. Se sim ou não. É isso que eu preciso saber. Entendeu? Quando eu era de uma igreja menor, que chamaram um moço para pregar nos domingos, ele começou a falar que a Trindade não existia, papai em dia. Esses caras é assim mesmo. Logo, logo ele some. Vamos lá, João. Sim ou não? Você gostaria de ter um cara igual eu como professor da sua igreja? Na sua escola? Na sua sala? Na sala? Entendeu? Vamos lá. Entendeu? Então você respondeu sim. Por quê? O preparo teológico que eu tenho, por exemplo, e qualquer pessoa que faça um curso de teologia tem, basicamente, melhora o sermão e melhora a exposição do estudo bíblico. Eu não gravei um vídeo aqui falando aqui, ó, o erro que eu cometi ao passar a lição da escola bíblica. Eu cometi um erro, eu gravei um vídeo lá no Barbarrala lá falando isso. Se a pessoa ela não tem um treino teológico, ela não perceberia esse erro. Eu, como eu já tenho esse treino, eu falei, cara, como eu fiquei 4 anos sem passar a lição da escola bíblica, sem passar mesmo de fato, eu tava um pouco enferrujado. Isso aí é normal, tão natural. Faz muito tempo que eu não prego também. Então, assim, o que acontece? Eu cometi um equívoco. Não foi um equívoco, foi uma falha da minha parte. Como eu tenho o conhecimento disso, eu pude entender que eu errei e eu vou procurar não errar das próximas vezes. Ponto. Ponto. Uma pessoa que não tem esse treino, ela jamais imaginaria que ela cometeu um equívoco. Qual foi o erro que eu cometi? Uma irmã comentou uma coisa simples. Ela fez um comentário. A lição estava falando sobre John Wycliffe, William Tyndale e Martinho Lutero. E essa moça ela faz um comentário sobre Elias.
E eu não consegui linkar Elias na exposição que eu estava fazendo. O que acontece? Deu a impressão que ela falou algo. Normalmente, quando isso acontece, a pessoa ela fala. Você dá uma pausa e continua falando o que você estava falando, você dá a impressão que a pessoa ela falou besteira. E não é que ela falou besteira. Eu entendi. Eu passei a tarde toda pensando nisso. Falei, cara, mas por que ela disse Elias? Para fazer uma comparação entre o que Elias fez enfrentando os inimigos de Deus, né? Enfrentando o rei, a Jezabel e tal, com os protestantes, né? Com os reformadores que enfrentaram a igreja da época, né? Então ela queria fazer esse comparativo e eu não me toquei. Por quê? Porque eu estava, como eu falo muito sobre tradução bíblica, e estava falando de William Tyndale, John Wycliffe, de Martin Lutero, eu meti a bronca para falar de tradução bíblica. Eu até falei de João Ferreira de Almeida, velho. Tá ligado? E aí, o que acontece? Olha só, o que acontece? Só que o comentário dela eu não consegui linkar. O comentário dela eu não consegui linkar. E não pode, a gente não pode. Eu sou um cara que eu tento linkar todo o comentário que é feito na lição, mesmo que não seja na hora, eu tento preparar uma argumentação e puxar o que a pessoa disse. Porque aí a pessoa ela entende, pô, meu comentário é valioso. Numa lição de escola bíblica, seja ela qual for, o comentário dos seus alunos são extremamente importantes. Porque uma sala calada não é uma sala submissa. Uma sala calada demonstra que você não ganhou as pessoas. É claro que, como foi a primeira vez que eu pisei o pé naquela sala ali para falar alguma coisa e eu estava destreinado, a gente vai cometer equívocos, né? Alguma falha aqui, outra ali. Então, normal. E eu sempre na lição de escola bíblica, eu preciso da ajuda de quem me acompanha, né? Porque eu sou muito dessa forma. Então, assim, é desse jeito. Fechou? Entendeu? É isso. Não é que o teólogo pode ajudar a elaborar um sermão para pastor. Normalmente, o teólogo, não é o teólogo que vai ajudar a elaborar o sermão para o pastor. Mas vamos lá. Você acha que o pastor teu vai sentar, vai pregar qualquer besteira lá no púlpito, sabendo que tem um cara lá que sabe grego, que sabe hebraico, que manja de história? Fala, manda real. Vamos lá. Fala aí. Você acha que o cara vai pregar qualquer coisa? Entendeu? Quantas e quantas vezes eu tô sentado lá no fundão da igreja, lá quietinho no meu canto, aí o pastor começa a falar uns negócios lá, o pregador começa a falar uns negócios, eu já abro o texto em grego ali na hora e começo a apresentar pro pessoal do meu lado. Falo, ó, ele tá falando isso, mas não é isso não, ó, tá aqui, ó. É assim, ó, é assado. Entendeu? Porra, já, velho, é assim. Então, o papel do teólogo, ele melhora o condicionamento da igreja. Por quê? Se o teu pastor ele sabe que você é um cara brabo, e digo brabo no segundo, não, João, não. Teólogo é quem é formado em teologia e produz teologia. Então, por exemplo, que nem eu produzo teologia aqui via vídeos, via aconselhamentos, né? Querendo ou não, eu faço um trabalho pastoral, mas não no sentido de pela igreja, mas eu aconselho, porque eu tô aconselhando da vida do meu jeito. É um trabalho que, de certa forma, é um trabalho pastoral. Né? Eu aconselho o pessoal, faço chamada de vídeo, o pessoal faz chamada de vídeo quem precisa, e aí eu troco ideia, aconselho, ajudo. Então, assim, mas, por exemplo, eu não sou leigo, cara. Falar que eu sou leigo não é que, não, eu não sou leigo, porque eu tenho formação, eu tenho estudo, né? Eu tenho preparo. Você está se exaltando demais. Não, só estou falando, descrevendo a realidade. É diferente, por exemplo, uma irmãzinha, tem uma irmãzinha lá na igreja, lá, pô, gente fina demais, cara. Irmãzinha, senhorinha, 20 e poucos anos de igreja, da vinda do Amazonas, gente boa pra caramba. Ela é leiga. Eu não, porque eu tenho formação. Então, o teólogo, ele é alguém que tem o treino, tem a formação teológica. Então, mas o teólogo não precisa necessariamente ser um pastor. Entendeu? É isso aí. Fechou. Vamos lá. Boa noite, sou novo inscrito no seu canal e tenho uma pergunta. Lucas 24:42. É de fato literal que Jesus comeu um pedaço de peixe no grego. Mas Jesus comeu peixe, velho. O texto não fala que Jesus comeu peixe.
Não precisa ser, é simbólico. Não, Jesus comeu peixe. E qual que é o problema dele comer o peixe? Agora o cara não pode fazer um churrasco. Pelo amor de Deus. 24, 42 a 43. Aí, ó. Então lhe apresentaram-lhe parte um peixe assado, um favo de mel. O que ele tomou, comeu diante deles. Jesus, ele comeu, ele não ressuscitou. O cara passou ele morreu na sexta-feira, passou o sábado morto, ressuscita no domingo de manhã, ele tava varado de fome, irmão. Você é louco? Imagina. O cara, além de... Você é doido, rapaz. Jesus devia estar varado de fome depois da ressurreição. Hã? Não é não? Até você, velho, ia aqui pegar um churrasquinho de peixe lá, um peixinho assado e ó, pá, mandar pra dentro. Você é louco? Já é teólogo, então é Elton Moreira. Já sou teólogo, beleza. Então é bom fazer pós em filosofia ou teologia em ênfase no ensino religioso. Mano, mete bronca em filosofia, velho. Isso, João. O teólogo é o papel do discipulado. Porque o teólogo, ele estuda a Bíblia, ele estuda teologia para direcionar as pessoas. Ué, é isso que eu tô fazendo. Isso que eu tô fazendo com você é o que o teólogo faz na igreja. Entendeu? Por exemplo, tava um dia lá na igreja, de boa, a gente tava falando sobre as 70 semanas. Uma irmã chegou para mim e falou assim: irmão, eu preciso conversar contigo sobre as 70 semanas. Eu falei, mete bronca, vambora. Só falar. Então, o teólogo, ele serve para isso. Né? Não só o teólogo, mas o líder da igreja, né? Mas alguém que tem formação em teologia que nem eu, não tenho cargo na igreja. Eu, por ter formação em teologia, eu tenho estudo e tal, eu posso aconselhar a irmã. Uma outra estava numa conversa de lição de escola bíblica, e aí eu mencionei que existia um versículo bíblico que afirmava tal coisa. Todo mundo anotou. Por quê? Porque não conhecia. Porque passava batido no texto. Quando eu expliquei e falei que o texto falava isso, a pessoa falou, o quê? Você pode aplicar o texto dessa forma, dessa forma, dessa forma, quando alguém vir abordar com você. Aí a pessoa já foi lá, o pessoal, todo mundo já anotou o versículo bíblico. O teólogo faz isso, velho. O teólogo, ele evita heresias. A função do teólogo é isso, é evitar heresias, fortalecer a igreja, aconselhar a igreja. E isso é na escola bíblica, isso é no sermão, isso é num trabalho de campo, né, numa construção missionária, numa observação. Então, o teólogo, ele é extremamente importante nesse sentido, entendeu? Ele é importante, né? Então, é isso tudo. Então, o teólogo, ele vai fazer ele vai ser, vamos dizer assim, no caso eu, por exemplo, eu auxilio o pastor nesse sentido, entende? Eu auxilio o pastor nesse sentido. Ah, mas o cara fez teologia, ele virou pastor. Beleza, aí ele vai cumprir a função dele pastoral, que é isso também. Então, por exemplo, como eu não tenho cargo nenhum na igreja, eu tenho mais tempo para estudar. Ponto. Acabou. Por eu ter mais tempo para estudar, eu consigo tirar dúvidas do pessoal, que o pastor normalmente não tira. Teve um irmão, estava fazendo um estudo de escola bíblica. O irmão falou assim: eu tô com dúvida nisso, ó, por que disso, daquilo. Eu já peguei e falei: pera aí, irmão, vamos abrir o texto grego. Abri o texto grego, li para ele, fiz a comparação de texto de palavras em grego, fiz o uso, fui no dicionário, expliquei para ele. O cara olhou e falou assim: ele não falou porra, né? Mas, porra, mano, era isso que eu queria saber. Ninguém me responde. Eu falei: os caras não te respondem porque eles não estudam. Falou, não, porque eu fiz essa pergunta pro pastor tal, eu fiz essa pergunta pro pastor tal, ninguém me respondeu. Eu falei, porque eles não estudam. Entendeu? Porque eles não estudam. Porque se estudasse era isso. Então, tá vendo a função que o teólogo ele exerce? É essa. É esse o caminho. Tá? Mas, ô João, mas acontece o seguinte, João. Vamos lá. Deixa eu explicar para você. Eu, Adolfo Clair, Capitão Barba Rala, à disposição. É assim, eu acho que você tá chegando agora. Eu vou responder para você. Por que acontece que eu ainda não sou professor de escola bíblica? Simples. Eu mudei no auge do coronavírus em 2020. O que acontece? Antes de 2020, no período de 2020, eu ia fazer uma semana santa. Eu fui chamado numa igreja lá em Maringá para fazer uma semana santa. Veio o coronavírus, fechou todas as igrejas.
No auge do coronavírus, lá no mês 7 de julho. Ô Maria, que dia que a gente veio para São José dos Campos? Dia 28 de julho eu me mudei para São José dos Campos. O que acontece? Como eu mudei no auge do coronavírus, vou explicar minha história. Eu mudei no auge do coronavírus, eu fiquei praticamente um ano sem frequentar a igreja. Então, eu não frequentei a igreja, porque a igreja estava fechada. E quando a igreja voltou, estava com máscara. Então, eu passei um ano e meio, sem frequentar a igreja nenhuma. E a minha carta, a carta, meu documento como membro de igreja, estava lá em Maringá, Paraná, e eu aqui em São José dos Campos. O que acontece? Quando eu mudei para minha casa, quando eu consegui uma casa para alugar, né, que eu mudei dia 28 de julho, praticamente dia 20 de julho de 2021, eu mudei para Caçapava. Aí levou um tempo até eu achar uma igreja para frequentar. Só que não pediram minha carta nesse período. Eu frequentei 8 meses uma igreja pequena e não consegui minha carta. Tipo, não pediram minha carta. O que aconteceu? Lá em Maringá eu fui dado como desaparecido. Então, quando eu saí dessa igreja pequena e comecei a frequentar a Central de São José dos Campos, Igreja Adventista Central de São José dos Campos, eu fiquei praticamente, eu tô lá agora, vai fazer quase 2 anos. Vai levar... Quando é que vai fazer 2 anos que a gente tá frequentando a Central, Maria? Vai fazer quanto tempo que a gente tá frequentando a Central de São José? Vai completar 2 anos. Só que acontece o seguinte, João. Você não chega numa igreja, bichão. Você não chega na igreja, bichão. Tá ligado? Você não chega, eu chego aqui, pá, eu sou o bichão. Você não chega. E o que aconteceu? Eu passei praticamente 6 meses, não, praticamente um ano dentro da igreja, sem minha carta, com a minha carta como desaparecido. Então, alguns meses atrás, conseguimos resolver essa questão da carta, da minha carta. Eu tive que fazer profissão de fé. E o que acontece? Nesses 2 anos que eu estou na igreja, a igreja está me conhecendo. Entendeu? Então faz muito tempo que eu não passo uma lição, faz muito tempo. E nesses 2 anos a igreja está me conhecendo. Nas lições de escola bíblica, como eu só vou um dia por semana porque a igreja é muito longe. Então o pessoal leva um tempo para te conhecer, se acostumar, começar a confiar no que você diz, entender sua formação, entendeu? Então o que acontece? O que acontece? É exatamente isso, tá? Então, que nem esse sábado foi o primeiro sábado que me chamaram para passar a lição da escola bíblica, né? Sem ser assim, faltou todo mundo. Uma vez eu já fui chamado um tempo atrás, porque tinha faltado um monte de professor, tipo assim, tinha dado não sei o que aconteceu, que faltou um monte de professor, faltou professor, o cara olhou para mim, o senhor olhou para mim e falou assim, mano, passa a lição aí, velho, porque eu sei que você sabe dos Paranauê. Aí eu levantei e passei a lição. Ok, passei a lição. Só que dessa vez eu fui chamado, eu fui convidado, não porque faltou o professor, não, porque a professora ela falou assim: olha, você quer passar a lição hoje? Eu falei, vou, passo. Aí eu fui nessa sala e por aí vai. Eita, o Leite, mas deixa 100 na minha mão, Leite. Não, você não precisa assistir, cara. É só fazer uma doação, irmão. Só fazer uma doação de 200 conto. Faz uma doação de 200 conto pra nós aqui, Leitzão. Prova pra nós que você... Nem vou reclamar, porque já as ajudas que você tem feito pra mim aí, já, entendeu? O pessoal está com o escorpião no bolso. Aí, Leidson, você não precisa assistir, não. É só coisar. É só mandar 10 pra nós. Manda 10 pra nós aí, Leidson. 10 não. Pode mandar 100, que você ganha bastante. Eu sei que você ganha bem, bicho. Quem puder dar uma ajuda pra gente, beleza? Então, foi isso. Então, o que acontece? Hoje a igreja tá olhando, opa, dá pra confiar nesse cara. Então, que nem hoje a minha esposa, ela participa do Ministério da Recepção, né? Eu tô. O meu nome. Inclusive, esse sábado, a diretora da Escola Sabatina pegou meu nome para passar pela comissão da igreja, né? Porque eles estão querendo reformular a estrutura da escola bíblica, né? Então é isso, velho. É isso. Entendeu? Vamos lá. Ivanildo Costa. Porque aqui o irmão disse que se Jesus comeu um pedaço de peixe, ele não estaria dando um bom exemplo porque tinha comido, a carne estaria em contradição com Gênesis. Velho, você tem que mandar esse irmão catar coquinho, velho. Ó, assim, irmão Costa, o Ivanilson Costa. Você pega, você vai chegar pra esse irmão e você vai dizer com todo carinho pra ele. Puta que o pariu. Por quê? Pega Gênesis capítulo 3. Capítulo 3. Caim e Abel.
Acho que já é Gênesis capítulo 4. Caim e Abel. Você pega lá Caim e Abel. O que Caim ofereceu para Deus? As plantas, né? As coisas do campo. O que Abel ofereceu? A ovelha. Ofereceu o animal. Deus, ele se alegrou do quê? Do animal. O que acontece? O cara foi oferecer verdura para Deus. Deus olhou e falou aqui: ô, Caim, você tá de sacanagem, mano. Eu queria era churrasco, velho. Deus gosta de churrasco. Tá entendendo, irmão? Você fala pra ele, mostra pra ele, Gênesis 4. Aqui, ó. Onde que tá a contradição nessa bagaça? Pera aí, gente. Que o bagulho aqui tá louco. Vieram 3, bater no nego. 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 Entendeu? Aí o cara só lê Gênesis capítulo 4. Deus gosta de churrasco. Gordura. Velho, Deus gosta de churrasco. Não é de verdura, não. Quem ofereceu verdura pra Deus? Quem ofereceu verdura pra Deus virou Caim, assassino. Você não? Oxi, simples assim. Os caras, gerou contradição com Gênesis 29. Se o cara briga Gênesis 4, então o cara tá fudido, velho. Esses caras tão idiota, velho. Dá vontade de bater neles. Tá? Né? É isso aí, Jedizão. Tamo junto. Claro, velho. Você acha que não? Ele chega lá, pô, tem um churrascão muito louco com o Abraão fazendo pra ele. Você acha que ele vai negar? Churrascão, velho. É churrasco. Entendeu? É churrasco, velho. Churrasco. Né? Como diz aquela velha música do churrasco e bom chimarrão. Aô, carreira, ó. Carreira, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Galvão. Aí, aqui, valeu. Aí, valeu, John. Aí, valeu, Carreira. Valeu, né? Valeu, muito obrigado mesmo. E por aí vai. Cara, é só mandar mensagem pra mim no Zap, ô João. Manda mensagem pra mim no Zap. Ó, meu Zap tá aí, ó. Meu Pix é meu Zap, tá? Tá simples. Caso alguém precise do meu Zap também não esteja aparecendo aqui, é só lá no meu Instagram, Adolfo Clérigo, que eu explico. Aê, valeu, Johnzão. Aí, valeu mesmo, cara. É isso aí. O cara tirou o escorpião do bolso. Esse aí é um bom pastor, hein? Entendeu? É isso aí. Né? Vamos lá. Luiz Paulo. Eu gosto muito da área apologética, que foi tão importante na história da igreja. Alguma recomendação? Cara, vai estudar exegese, velho. Toda boa apologética, ela começa com uma boa interpretação do texto. Simples assim. Qualquer exegeta guarda no bolso qualquer apologista. Você pode pegar o cara, eu sou apologista. Você pega o cara que é exegeta, o cara guarda no bolso o apologista. Sempre. Sempre. Então vai estudar exegeta. Você quer ser um bom apologista? Seja um bom exegeta. Vai estudar grego, vai estudar hebraico, mete bronca nos estudos, vai aprender um idioma, vai aprender. Seja feliz, cai nos livros, mano. Cai nos livros, sai e você vai ver que você vai virar bichão. Vai ver que vai virar bichão. É isso aí. Tá? Ivanilson, é uma consulta a um professor de grego? Ivanilson, me referi ao irmão que falou abobrinha. Você tem um grupo, não tem site, no Blogger? Cara, eu tenho um blog, mano, mas assim, eu para escrever eu sou bem fraco. Eu não curto, não é que eu não curto, escrever me leva muito tempo. Então, basicamente é isso. Fechou? Aí, ó, Brian. Respeito. Aqui é o Brasil. Vamos lá. Aí, valeu, carreira. Tamo junto. Ai. Manda esse cara pra puta. Olha, Ivanilson, é assim, ó. Isso eu ouvi de um amigo muito tempo atrás que ele falou isso, ó.
você não confia em quem come grama. Você confiaria em alguém que come grama, Ivanilson? Esse cara aí come grama, velho. Só pode. Que é um asno. Com todo respeito aos asnos, né? Mas isso é um asno. Simples assim. Sabino exegeta? Cara, o Sabino, ele tem muito conhecimento de grego, de hebraico, é um cara que conhece o processo exegético, mas as suas conclusões são meio cabulosas, né? Entendeu? É isso, tá? É um cara assim que, pô, eu gosto do trabalho dele assim, porque ele traz muitas referências. Por exemplo, enquanto os pastores ficam fazendo devocionalzinho, um dia eu tive que fazer um estudo sobre a Peshita. Qual foi o único canal que eu encontrei sobre um estudo aprofundado sobre a Peshita, estudo de aramaico e tal? Adivinha? Canal foi de quem? Do Sabino. Então me ajudou nisso. Se eu chegar e apresentar essa obra aqui, ó, essa obra aqui, Edito Oitava Crítica Maior, pro meu pastor, ele cai duro e preto no chão. Novo Testamento em grego com aparato crítico em latim. O cara cai duro e preto no chão. Ponto. Ponto. Entendeu? É isso. É isso. Tá ligado? É isso. Então, é, não tem como, velho. Não tem como. É isso. Tá? Então você manda esse cara, você fala assim, ó, velho, já que você tá defendendo tanto que Jesus não comeu peixe, faz o seguinte, eu fico com o que você disse ou com o que o texto bíblico disse? Você só fala assim, velho. Aí se o cara, não, porque é isso, porque velho, ó, faz o seguinte, Jesus não comeu, mas vai lá comer grama. Vai comer grama, seu asno, porque eu fico com e isso, essa abordagem eu tive que fazer numa lição da escola bíblica. Eu tava de boa, aí o cara começou a falar assim: "Não, porque Jesus, porque a pessoa vai ser salva de acordo com o conhecimento que ela teve". Irmão, eu cheguei para ele e falei: "Velho, não, olha aqui, ó. João 3, 16, 17 e 18. O que que diz aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque aquele que nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado". Falei: "Tá aqui o texto bíblico dizendo que quem não crê em Jesus já está condenado. A pessoa crê ou não crê?" Não, mas eu que não sei o quê. Eu fico com o que o texto bíblico diz ou com o que você diz? Não, mas porque não sei o quê. Não. Aqui, a Bíblia. Todo mundo concorda com a Bíblia, não é? Não é com a Bíblia? Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Eu não fico com o que você está dizendo. Eu fico com o que está escrito aqui. Está escrito, assim diz o Senhor, foda-se a sua opinião. É assim, eu sou desse jeito. Tem tema que é difícil? Tem tema que é difícil, mas tem tema que tá claro. Tá mais claro, tão claro quanto a luz do dia. Né? Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Ficar comigo então. Entendeu? É isso. Sacou? Tem gente que você tem que chegar e mandar falar, porra, mano, eu fico com o que o texto diz. O texto diz que Jesus comeu um peixe. Eu fico com o que Jesus disse ou eu fico com o que você está dizendo, seu imbecil? Ou você é mais importante que a Bíblia? É, eu não sou mais importante que a Bíblia, então foda-se. Pronto. Manda o cara catar coquinho, simples assim. E se o maluco vir pra cima, você tira um soco inglês e dá na boca do cidadão. Aí ele vai comer grama. Pronto, acabou. Pronto, acabou, porra. Né? O teu trabalho ajuda as pessoas e instiga o conhecimento, portanto temos que apoiar, são poucos. Não, valeu, carreira, é isso aí, mano. Quem dera todo mundo aqui que tá na live mandasse pelo menos 10 pra mim aí. Já seria um bagulho que, vixi, seria top, entendeu? Né? Mas um teólogo faz teologia pela exegese mesmo? Ué, a exegese é o princípio, né, cara? Toda teologia ela tem que emanar do texto, né? Digamos assim, né? Vamos dizer assim. Você tem o teólogo bíblico. O teólogo bíblico, a teologia tem que emanar do texto. Então, vamos lá, cara. Não adianta porcaria nenhuma o cara ser um baita teólogo sistemático. Se na hora de apresentar um texto bíblico, o cara é uma besta quadrada. Então, o que acontece? Você tem que conhecer o texto bíblico, aplicar, né, analisar
E o que acontece? A partir daí, a teologia ela vai ser construída saudavelmente. Por quê? O cara que mexe com muita teologia sistemática, ele está muito ligado com, com a apologética e com a estruturação de crenças. Só que muitas vezes ele se esquece de olhar para o que o texto diz. Eu já vi uma porrada de apologista que defende a doutrina e não o texto bíblico. Que conhece muito bem a doutrina, mas desconhece o texto bíblico. É incapaz de explicar um texto bíblico, entendeu? Na sua forma mais pura, na sua forma plena. Então, o que, que acontece? Um segredo para um bom apologista é ser um bom exegeta. O problema é que ser um bom exegeta exige anos e anos de treino, anos e anos de estudo, anos e anos de preparação até que ele comece a fazer o processo de maneira correta. É igual eu estou nessa caminhada. Não sou exegeta, vou levar séculos para chegar. É claro que no dia que eu não tiver que fazer mais trabalho pesado, no dia que eu conseguir me manter só dando aula, por exemplo, se eu conseguisse pegar umas aulas de língua inglesa que eu ia pegar 12 aulas por semana, porra, velho, já ia me dar um adianto danado. Por quê? Eu ia trabalhar menos, bem menos, e eu ia ter que correr, me preocupar em trabalhar com internet aqui para ganhar dinheiro, ok. Mas eu ia trabalhar menos e ia conseguir produzir muito mais conhecimento. E ia estudar mais, entendeu? Então, ia conseguir ler minhas 100 páginas por dia, pelo menos. Sabe? Eu ia conseguir fazer isso, mas trabalhando no serviço pesado, não consegui. Então, a minha caminhada para exegese, para ser um exegeta, tá muito longe. Então, eu tenho que focar. Então, é isso, beleza? Então, assim, um teólogo faz teologia pela exegese mesmo? Sim, ela começa a partir da exegese. Aí você vai conhecer exegese, teologia sistemática. Tem um outro tipo de teologia que é, por exemplo, a teologia pastoral, que aí você vai trabalhar com missionário, com a parte missionária, com a parte de crescimento de igreja, com a estruturação de igreja, né, com a liderança. Então, aí você tem essas matérias da teologia que elas fogem um pouco ao texto bíblico. Mas a teologia pura, que a gente fala de teologia, de o cara é teólogo, é o maluco que lê o texto bíblico e explica, que trabalha com o texto bíblico, que explica o texto bíblico, entendeu? Não dá para dizer quem são os melhores 5 exegetas, porque eu não conheço todos os teólogos do Brasil, Davi. Não conheço. Não conheço. Eusébio de Cesaré afirma que Mateus escreveu seu livro em hebraico. Como fica? Não, aí que tá, Márcio Kadosh. Para começo de conversa, ele disse que foi Mateus, ou ele fala que foi o Evangelho. Ele fala que foi um outro livro, cara. Ele não fala que foi o Evangelho de Mateus, ele fala que foi um outro livro que foi escrito primariamente em hebraico. Segundo ponto, me mostra então o texto em hebraico de Mateus. Mostra pra nós, velho. Se o Eusébio falou, o Eusébio sabe onde que tá. Fala pra ele falar onde que tá esse evangelho em hebraico pra mim. Porque eu vou lá ler. Simples, Kadosh. Outro detalhe. Se o que o Eusébio falou é verdade, vamos tomar como verdade pura e plena. Por que não existe variação nas cópias gregas? Vou dar um exemplo. A Septuaginta, de fato, é uma tradução do hebraico. Isso daqui. Isso aqui é chamada de Septuaginta. Ela, de fato, é uma tradução do hebraico. Se você abrir no livro de Daniel, que eu mandei o Davi estudar, por exemplo, você tem duas traduções. Você tem uma tradução em cima e uma tradução embaixo do livro de Daniel. São duas traduções diferentes. Por que você tem duas traduções diferentes? Porque nós sabemos que a tradução do grego, da Septuaginta grega, você tem traduções diferentes dos manuscritos. Por que isso ocorre? Porque é uma tradução. É como você comparar uma Almeida Corrigida Fiel com uma Almeida atualizada, com uma NVI, com uma Bíblia de Jerusalém. São traduções diferentes. Ok. Por que, se o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico, originalmente em hebraico, por que você não tem variação nas cópias gregas de Mateus? Só mostra para mim as variações de tradução. Não existe. E as cópias aramaicas que existem do Evangelho de Mateus, elas são tradução do grego. Porra. Se as cópias aramaicas são tradução do grego, por que então seria escrito em hebraico para traduzir para o grego, do grego traduzir para o aramaico, se era só pegar do texto hebraico e já traduzir para o aramaico direto? Outro detalhe. Por que Mateus me escreveria em hebraico, sendo que a língua falada e lida pelos
pelos judeus da época, era em aramaico, aramaico palestinense do 2º século. Né? Outro detalhe, se Mateus escreveu seu evangelho em hebraico, explica para mim Mateus 1:23, que o seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Por que você tem essa explicação? E se o evangelho fosse escrito em hebraico, não precisaria estar escrito isso. Só colocaria assim, seu nome será Emanuel. Mas como o evangelho foi escrito em grego, o que acontece? Colocou lá a transliteração Emanuel e ele falou assim, que traduzido significa Deus conosco. Por que traduzido? Traduzido para o aramaico. Traduzido para o hebraico, entendeu? Então, assim, Eusébio falou, fechou, mano, Eusébio falou e tamo junto, ele falou, não vou discutir com o Eusébio. Mas, vamos olhar para a evidência manuscritológica, vamos olhar para a evidência linguística, vamos olhar, né, se condiz. Não condiz, ponto. Outro detalhe, se eu for levar a sério tudo que Eusébio disse, Eusébio, ele era antitrinitariano, né? Eusébio, ele era ariano, né? Ele não era, ele foi um dos caras que ajudou o imperador a perseguir Atanásio. Então, Eusébio falou, então a trindade também não existe, né? Entendeu? Então, sei lá, né, irmão? O bagulho vai ficar louco, né não? O bagulho vai ficar louco. Então, assim, é cabuloso, é cabuloso. E aí, vamos continuar essa conversa, Kadoshi? Você quer continuar essa conversa ou eu paro por aqui? Vou parar por aqui. Vou parar porque meus argumentos também já acabou. Quais sistemáticas você gosta? Tem alguma que considera melhor? Tá. Vamos fazer o seguinte, irmão. Procura na minha biblioteca algum livro de teologia sistemática, cacete. Vamos lá, procura aqui. Procura aqui. Procure no meu canal algum vídeo. Procure Adolfo Euclair e Teologia Sistemática. Acho que você vai achar um vídeo. Talvez você vai achar um vídeo meu. Deixa eu ver se... Vamos ver se a gente acha um vídeo aqui meu aqui. Vamos ver aqui. Adolfo Euclair, Teologia Sistemática. Você não vai encontrar um vídeo meu falando sobre teologia sistemática. Nenhum vídeo meu. Nenhum vídeo meu você vai encontrar eu falando sobre teologia sistemática. Então como é que eu posso indicar? Eu mexo com texto bíblico, eu mexo com tradução, com grego e por aí vai, né? Eu troco ideia sobre isso. Teologia sistemática, ela flerta mais com a filosofia. Ela flerta mais com o dogma. Então, o que acontece? Que nem a galera que é apologista lida mais com a teologia sistemática do que com o texto bíblico. É um erro. Tinha que lidar mais com o texto bíblico do que com a teologia sistemática. Eu vejo apologistas que eles defendem o dogma, mas não trabalham o texto bíblico, não defendem o texto bíblico. Eu trabalho e fico com o texto bíblico, eu não fico com a doutrina. A doutrina tem que ser submissa ao texto bíblico e não o texto bíblico submisso à doutrina. Simples assim. Eu parto dessa lógica, porque eu acredito no sola escritura. Eu tento aplicar o sola escritura. Agora, tem uns caras aí que é foda, né, meu? O cara fala que é sola escritura, quando você vai falar sobre doutrina, o cara fala, mas os pais da igreja dizem isso. Filha de uma... Entendeu? Simples assim. Então, respondi sua pergunta, Minos. Gostou da resposta? Me manda 10, né? Entendeu? Me manda 10 que eu já fico feliz. Tão natural quanto a luz do dia. Aí, ó, o pessoal gosta de perguntar, mas ajudar nós com dinheiro, nada, né? Esses mão de vaca. Né? Esses mão de vaca. Esses mão de vaca. Entendeu? Por exemplo, foi perguntado sobre o que o papel de um teólogo faz. O Davi mesmo. Davi. Começou a estudar Daniel, pá! O moleque já veio com umas perguntas muito cabulosas. Falei, não, Davi, estuda desse jeito, filho. Estuda desse jeito. O teólogo, ele explica dessa forma. Não, porque eu vi isso, porque eu vi... Cara, não, vai com calma, filho. Vai com calma. Temos que trabalhar a base primeiro, te preparar para depois você ir para os lugares mais porrada, tá ligado? É isso. Fechou? Aí, ó, o João,
Vou baixar o livro Pedro Apolinário para virar o bichão em crítica textual. Com certeza é um bom começo. Bom, eu comecei por ele, né? Eu comecei por Pedro Apolinário. Se você vai virar o bichão, eu não sei, porque eu não virei. Então, mas mete bronca. É isso aí, filho. Ah, seja feliz. É minha alegria. É minha alegria isso aí. Inclusive, na lição da escola sabatina, na minha escola que eu passei, eu indiquei, falei, gente, história e texto bíblico. Tudo que eu tô falando sobre tradução aqui de Bíblia tá no livro História e Texto Bíblico. Essa tá sendo uma das poucas lições que eu posso trabalhar minha área tranquilamente. Peguei a lição muito monstro, entendeu? Ó, se estudassem o texto, somente o texto, ó, se estudassem o texto somente, seria outra cosmovisão das escrituras. Exatamente, Carreira. Exatamente. Então, o problema do pessoal é que eles querem estudar muita coisa e não chega a algum lugar. É isso aí. O rap é compromisso. Mete bronca, minha gente. E vamos fazer lá. Eu falei, ó, se ajudassem eu com pelo menos 100, se me ajudasse com pelo menos 100, eu tocaria o terror aqui até as 11, né? Mas a galera não ajudou. Me quebra as pernas, né, velho? Eu vou fazer outras coisas da vida. Vamos ver aqui, acessar extrato. É isso aí, ó. Só o Carreira me ajudou. Então estamos batendo. Tem 3 minutos aí, hein, galera, pra vocês começarem a dar uma força pra mim. Senão eu já vou finalizar a live em 10 horas. Né? A cosmovisão seria exatamente outra. Qual o melhor método de estudo? Crítico histórico ou gramático histórico? Cara, o gramático histórico eu acho que é o que melhor se encaixa com a gente. É o que melhor se encaixa com o cristão conservador. É o melhor. O crítico histórico, a galera já tá questionando bastante. Né? Tem uma galera que já tá questionando. E não é um bagulho que é 100% correto. Simples assim. Porém, ainda muito da nossa teologia ela é influenciada pelo método histórico crítico. Isso aí é fato. Negar isso aí. Porém, já tem uma linha de teólogos que estão seguindo por outro caminho. E é isso aí. Né? Mas o melhor acho que é o gramático histórico mesmo. Né? Na verdade, o melhor é ler a Bíblia, né? Depois a gente vê isso aí. Acho que o melhor que a gente faz é isso aí. Primeiro a gente lê a Bíblia, depois a gente vê isso aí. Né? Essencialmente é isso. Beleza? Vamos ver aqui se a galera vai tirar o escorpião do bolso. Né? Farta aí o que? Faltaria 75 pila de ajuda financeira para eu chegar onde eu preciso chegar. Né? Tá? É isso aí. Se vamos continuar? Não sou capaz de lhe refutar. Lancei uma dúvida minha, não tinha em mente de fazer essa defesa. Não, entendi. Mas essa pergunta que eu falei, já respondi muitos anos atrás, ô Kadoshi. Vixe, muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Tem vídeos meus aí explicando tal, mas é isso aí. Fiz o recorte aqui da fala aqui. É isso aí. E não se trata de refutação, não, cara. Estamos aqui para trocar informação, entende? Estamos aqui para trocar informação e é isso aí. Fechou? É que assim, muitas vezes falam, porque isso, porque aquilo, cara, mas vamos na fonte, vamos analisar a base, vamos analisar isso, vamos analisar aquilo. Peraí, vamos analisar, vamos ver com a evidência. Né? Um bagulho que eu sempre falo, o cara vem querer discutir crítica textual, eu pergunto, você lê grego? Não lê grego. Então primeiro, vai ler grego. Vai aprender a ler grego. Não é falta de humildade, não é ser arrogante isso. É que assim, velho, tem coisa que para você entrar na discussão, você tem que saber. É igual um parceiro meu, chegou pra mim, Adolfo, onde que eu encontro a tradução disso? Falei, velho, tem um site tal. Onde que eu encontro a tradução daquilo? Bom, aí já não tem. Como é que eu faço? Se fudeu, tem que aprender a ler. Se você quer discutir esse tema, você tem que aprender a ler. Acabou. Né? Por exemplo, o João falou que vai começar a estudar crítica textual. Cara, já mete bronca para ler inglês, já mete bronca para aprender grego. Talvez vai ter que aprender um outro idioma, tipo francês, alemão, latim. Isso aí é básico para fazer crítica textual num nível mais avançado. Quer virar bichão? É esse o caminho. É esse o caminho. Sem choro, entendeu? Então, às vezes as pessoas elas acham que o caminho é fácil.
Não, velho, o caminho é fácil. O caminho não é fácil, o caminho é árduo. Só que o brasileiro, ele gosta de discutir as coisas sem saber, né? Au! Aí sim, João. Vai ser o quê? Terça-feira? Valeu. É isso aí, tomara que seja. Tá? E quando você fizer a doação, só pedir aí que pra eu jogar você no grupo. Manda mensagem pra mim aqui no zap meu aqui, tá? O mesmo número que você fizer a doação aqui, você manda mensagem pra mim no zap que eu adiciono você no grupo dos apoiadores, hein? Tem um grupo, eu tenho um grupo, tá? 17 pessoas que assistem essa live, 18. Eu tenho um grupo de apoiadores. É uma galera que me ajuda com pelo menos R$ 10 por mês. Tá? R$ 10 por mês de doação, eu aceito doação. Alguns ajudam com mais, que nem o Carreira me ajudou com mais. Que me ajudam com pelo menos R$ 10 por mês. E aí eu jogo no grupo lá e o pessoal discute, troca ideia, pergunta coisa pra mim, eu respondo. Às vezes outro cara já responde na minha frente, né? Às vezes nem respondo também. Às vezes eu nem respondo também, porque eu não vejo que os caras lá começam a falar demais. É uma galera gente boa e assim, é isso aí, beleza? Valeu aí, João. Espero que faça mesmo, porque querendo ou não, que nem hoje eu tive que fazer o quê? Pegar 50 emprestado, cara. Entendeu? Ah, tá. Valeu então, João. Tamo junto então. Eu não lembro, cara, porque é muita gente, é muita gente. Aí, ó, bé, aí o carneiro, cuidado, velho, os caras tava falando aqui de peixe. Aí daqui a pouco já estavam falando de churrasco, velho. Tá, você é louco, esses caras são doidos, irmão. Cuidado, carneiro. Os caras vão fazer um churrasquinho contigo. Corre. Fora que tem pastor na live, hein? O pastor, a primeira coisa que os caras vão fazer é picotar a ovelhinha, fazer um churrasco, pegar o couro dela, fazer uma lã. Corre, carneiro. Corre, carneiro. Ah, beleza. Não, tamo junto, João. Corre, carneiro. Corre que o bagulho é louco. Corre que o bagulho é louco, o processo é lento. E o juiz é gente boa porque deixou a gente solto pra fazer essa live. Ô, corre, carneiro. É. Inclusive, tem uma discussão muito interessante, né? Sobre o eta e o epsilon no grego, né? O eta e o epsilon. Por exemplo, ensino que o eta tem um som mais fechado, tipo E. E você tem o epsilon com som de E. Só que quando você olha no grego clássico, o eta tinha o som de E. Como é que eles falam isso? Por causa de um verso de Cratino, século 5 antes de Cristo. Os tolos falam não sei o que e as ovelhas fazem bé, bé, bé. E lá tá com eta e não com epsilon, né? Tá com eta, não com epsilon. Então, tecnicamente falando, em pronúncia, o eta teria som de E. É muito louco isso aí, cara. O que isso quer dizer? O que eu estou dizendo aqui, afirmando sobre isso? Que, por exemplo, um estudo sobre um significado, uma pronúncia, uma abordagem tem que ser feito em cima de documentação histórica. Ponto. Entendeu? Para evitar, né? Tamo junto, Kadosh. É isso aí, cara. Agradeço. Mas não se esquece de ajudar nós com os dezão, né, Kadosh? Pô, nós também tem que comer, né, velho? Porra, tem que comer, né? Tem que fazer o. Você acha? Pedir de 50 emprestado, cara. Falei, cara, vou na feira, não sei se eu vou voltar com dinheiro, preciso pôr gasolina, preciso fazer isso. Falei, cheguei, Barba Negra, empresta 50 aí, velho. Então, qual conta, Adolfo? Essa conta aqui. Ele já foi lá, fez o depósito. Tive que pegar 50 aí. Agora, achei que ia trabalhar segunda-feira, não vou trabalhar. Terça-feira, não sei se eu vou trabalhar, espero ter que trabalhar. Quarta, eu já tinha combinado com um amigo para ir na casa dele mexer no telhado para pegar um celular em troca de trabalho. E quinta, começar no outro trabalho. Então, assim, velho, a gente faz o nosso corre, né? Até ser chamado para ser professor e ter uma estabilidade melhor, né? Mas eu tô nesse sofrimento. Mas fico feliz aí, Kadosh. Fico feliz em poder ajudar, né? Fico feliz, né? É isso aí. Não lembro, não. Aí, ó. Pior que eu não lembrava, não. Muita gente. Vamos lá.
Bruno Alessandro, boa noite. Amanhã eu pego o material que o professor mandou aí. Eu tenho a Bíblia-chave interlinear, já tenho. Bom, professor. É isso aí. Bruno Alessandro tá me perguntando algumas coisas. Ele tá no grupo lá dos apoiadores, não sei o que ele tá achando, mas é isso aí. E é isso, cara, livros, mano. É o conselho que eu dei pro rapaz, o Davizão. Falei pro Davi, ó, Davi, seguinte, irmão, temos que tocar o terror. E foi isso aí. Né? Mas, gente, vou finalizar a live aqui. Só o nosso querido Carreira fez a doação. E é isso. E quem puder fazer alguma doação depois, só já sabe onde encontrar meu Pix. Descrição aqui. E já era. Tamo junto. Até a próxima live.